Olá, tudo bem? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. Pois é, durante a pandemia, o comércio eletrônico, estas plataformas aumentaram bastante. E o Sebrae São Paulo também está muito engajado, eles estão oferecendo a chamada rodada de negócios virtual. Você vai entender bastante sobre isso agora, e é bem interessante, mesmo que você não seja comerciante, para você entender, se um dia você quiser empreender, como é que funciona. Eu estou com a Karina Muniz, a Karina é consultora do Sebrae São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Jeremias. Obrigada a todos os espectadores da TV Alesp. Pois é, rodada virtual, né? As rodadas, isso significa que as outras rodadas de negócio eram sempre presenciais? É assim? E qual que é a diferença, Karina? Isso. O Sebrae São Paulo e o sistema Sebrae como um todo, a gente trabalha sempre com clientes agrupados de um determinado segmento em projetos. Esses são os projetos que nós chamamos de projetos estruturantes, onde a gente mensura a competitividade desses pequenos negócios no início do projeto, no meio do projeto e no fim do projeto. Como boca de saída desses projetos, nós temos as ações de mercados, né, e de acesso a crédito. Então, por isso que o Sebrae também trabalha o pilar do acesso a crédito e a ação e o pilar de acesso a mercados. A partir das ações de acesso a mercados, a gente tem dois caminhos: o mercado nacional e o mercado internacional. Então, através das ações de acesso a mercados nacionais, a gente tem essa ferramenta que se chama rodada de negócios. E até então, antes da pandemia, né, num período pré-Covid, nós trabalhamos sempre essa atividade de forma presencial, onde a gente reúne grandes empresas ou aquela empresa que tem uma necessidade específica de compra, e a partir disso a gente busca na nossa rede de clientes, né, todas as ofertas para aquela demanda que foi posta para essa ferramenta. E aí, isso tudo, normalmente em ambiente presencial, nós levávamos 2 meses para construir, só que dentro da situação da pandemia, nós também nos adaptamos e em tempo recorde conseguimos adaptar o produto para o ambiente virtual e tem sido um sucesso, graças a Deus. Então, se eu pegar do ponto de vista de um pequeno empreendedor, vamos supor que eu sou um distribuidor de bebidas, né? Eu tenho um negócio pequeno, mas eu quero ampliar. Vamos supor que vocês, então, fizeram uma segmentação, pegaram o setor de bebidas, e aí eu, como um pequeno comerciante, eu vou poder ter acesso a uma empresa grande que está querendo essas bebidas, e aí vocês oferecem o crédito. Explica mais um pouquinho na prática como é que funciona. Veja bem, pegando esse gancho da cadeia de alimentos e bebidas, então a gente tem os insumos que são produzidos, insumos e produtos que são produzidos desde o campo até a mesa, né? E a partir do instante em que a gente tem agora também a questão dos protocolos de retomada, você tem o empresário, ele tem que se adequar ao que os protocolos está colocando como decreto, lei para eles. Então, ele vai Uhum. ter necessidades pontuais de compra de mercadoria, insumo, produto ou serviço, qualquer ele que seja, de qualquer segmento. Então, por exemplo, a gente já teve rodadas da cadeia de alimentos e bebidas em que a gente tem necessidades, por exemplo, de serviços de tecnologia, porque a empresa está precisando se atualizar do ponto de vista tecnológico, ou de repente está precisando de um aplicativo, ou está precisando de uma ação para tornar-se mais presencialmente digital. Então, isso vai de acordo com a necessidade dessa empresa, que a gente chama é uma empresa âncora, que pode ser uma empresa, ela pode ser uma empresa pequena, que está estruturada e está crescendo, ela pode ser uma grande empresa, né, como uma grande indústria que busque necessidades, obviamente, por exemplo, uma grande indústria de alimentos que busque produtores orgânicos. E aí o Sebrae São Paulo vai, através da nossa rede, né, em todas as 33 regionais que a gente tem aqui no estado de São Paulo, nós vamos buscar esses fornecedores de produtos, insumos ou de um serviço, pode ser serviço de logística, por exemplo, né, para que faça realmente que a gente consiga dar match nessa demanda, na questão da demanda e da oferta. E vocês costumam ter temas para cada uma destas rodadas? Cada rodada é um tema, é um segmento?
Veja, Jeremias, a gente começou, quando a gente fez a adaptação desse produto, a gente tinha previsto para agora, para 2020, 37 ações presenciais em todo o estado de São Paulo. Então, quando o fatídico dia 11 de março chegou e todos nós entramos em home office, veja, o Sebrae São Paulo tem aproximadamente 1.500 colaboradores entre terceiros e funcionários próprios, nós estamos todos em home office e a nossa produtividade aumentou muito. É impressionante isso, como esse instante tem nos propiciado aí novos desafios. Então, a partir do momento em que a gente conseguiu adaptar esse produto, nós entendemos que os mercados que estavam aquecidos, eles estavam realmente direcionados e relacionados aos serviços essenciais. Então, a gente viu que existia, obviamente, ainda a demanda do varejo alimentício e principalmente do setor de serviços médicos, principalmente dos hospitais, de clínicas médicas, laboratórios, de farmácias, também demandando necessidades específicas de matérias-primas e de insumos ou de serviço. Então, nós elencamos nesse primeiro lote de rodadas virtuais, que foram 12, e amanhã acontece a 8ª, a gente está aí encerrando esse primeiro lote, haverão mais 2 lotes de rodadas virtuais. Nós definimos que a gente iria trabalhar 4 rodadas com a cadeia de valor de alimentos e bebidas, 4 rodadas com a cadeia de valor dos negócios da saúde. E a partir de então, 4 também seriam de grandes compradores. Então veja, porque o setor da construção civil, ele também está, né? Ele não teve paralisação. E aí a gente também tem o setor por exemplo, a gente teve empresas de biocombustíveis também, né? Essas que são multissetoriais. E aí, a partir de então, a gente foi, obviamente, o que a gente faz? A gente lança primeiro junto através do nosso fornecedor, né? O Sebrae contrata uma empresa que tem inteligência para fazer essa rodada acontecer. E aí eles, obviamente, a gente articula todo o material para captar essas grandes empresas no primeiro instante, e a partir de seleção e das necessidades, das demandas dessas empresas, nós disparamos os convites para a rede, né, dos pequenos negócios paulistas, para que a gente consiga atender a demanda dessa grande empresa. E tem sido um sucesso, né? Tem sido um absoluto sucesso. Nós já tivemos aqui no montante dessas 7 rodadas, não, das primeiras 6 rodadas, perdão, a gente já teve 40 empresas compradoras distintas que já participaram dessas ações. Nós movimentamos algo em torno, numa projeção aí para os próximos 12 meses, em termos de match entre grandes e pequenos que estiveram nessas primeiras 6 rodadas, algo em torno de mais de 74 milhões de reais já foram negociados, e uma média mais ou menos de 140 mil reais por NPE vendedora, né, de projeção aí de faturamento aí para os próximos 12 meses. Então, a gente fica muito feliz com a ação, com o sucesso, e o importante é compreender e entender um instante da economia, quais são os setores que estão ativos, para que a gente possa realmente buscar fazer com que o nosso pequeno negócio paulista tenha acesso a esses grandes compradores e possa, obviamente, ter uma garantia de um melhor caixa e de um melhor faturamento aí nesse instante tão difícil para todos nós. A gente está conversando aqui no Alesp Conecta com a Karina Muniz, ela é consultora do Sebrae, está falando de rodada de negócios e agora em ambiente virtual. Eu nunca participei de uma rodada, Karina, nem presencial, fico imaginando como seria virtual, né? Imagino que assim, no exemplo do vendedor de bebidas, eu estou querendo vender bebida, se fosse presencial, chegava lá, previamente já teria 2 ou 3 fornecedores interessados. Como é que isso? E virtual? É uma sala? Eu vou entrar lá e falar, não, já tem esse pessoal interessado? Ou são várias pessoas? Como é que é? Então, a gente, uma vez, aí, dando continuidade, né? Uma vez que a gente levanta a demanda da empresa compradora, a gente sai atrás de captar e fazer a curadoria de quem tem a demanda, quem tem a oferta para aquela demanda. E aí são montadas 24 agendas, né? Cada uma delas com 10 minutos, né? Então, assim, é um esquema, assim, é como se você estivesse numa feira de negócios, expondo o seu produto, e o seu comprador chegasse ali. Você tem ali 10 Opa, minutinhos para você apresentar o vender com produto. peixe.
vender o peixe. É basicamente isso. Então, a partir do momento que a empresa é inscrita, o Sebrae comunica para ela que ela está classificada para participar da agenda, ela recebe previamente a agenda dela, e um dia antes da rodada acontecer, veja, amanhã a gente vai ter uma multissetorial e o workshop preparatório para os vendedores está acontecendo nesse exato instante. Então, a gente prepara eles com um dia de antecedência, e a partir de então, a gente explica para eles o que é um pitch, né? Que é uma ferramenta de venda, né? A gente ensina um beabá, ensina o encontro, ele se dá na plataforma Teams, que tem sido a plataforma que a gente tem utilizado. Então, a gente ensina como fazer o compartilhamento de tela, a gente orienta que ele se posicione num ambiente que seja bem iluminado, né? Que ele não faça do celular, de dentro do carro, deitado, que ele se prepare realmente para vender o seu produto, porque acontece, né? É tudo muito novo, é tudo muito novo hoje em dia, e nesses instantes de home office, então a gente diz assim, olha, você está indo vender o seu produto para um grande comprador, então você precisa apresentar. Mesmo que seja, mas eu sou um produtor rural, eu não tenho site, eu não tenho flyer, eu não tenho nada digital. Apresenta a tua fruta, a tua lericultura, o teu produto aqui na telinha da câmera, mostra o que você tem de bem. E é impressionante isso, porque a gente viu, por exemplo, outro dia, um produtor de tomates no interior daqui de São Paulo, ele conseguiu, num único dia, em 2 agendas que ele fez, fechar o match e garantir compra da sua produção por um período aí de 6 meses. Então, conseguiu fechar com um varejo alimentício. E eu preciso destacar também, Jeremias, que a gente fez também, o Sebrae São Paulo, uma parceria com a APAS, que é a Associação dos Supermercados Paulistas, e que tem sido um excelente apoio para essa ação, é um momento de solidariedade, então todas as associações estão se juntando em prol da gente movimentar a economia, e a APAS é nossa parceira e ela está trazendo para todas as rodadas de alimentos e bebidas os seus associados, os varejistas de alimentos e bebidas, para que a gente consiga realmente fazer esses matches acontecerem, realmente esses negócios virarem realmente faturamento bom, né, e relacionamento duradouro. Karina, eu queria te perguntar sobre rodada de negócios. Quem é digamos, o cliente de vocês? Quem é que está preparado para acessar uma roda de negócios? Uma rodada de negócios. Nós temos 2 caminhos. Como a gente tem, assim, nós temos os clientes puro sangue Sebrae São Paulo, nesse instante, em que a gente prioriza esse produto, realmente os nossos produtos de acesso a mercados, eles são prioritariamente apresentados para os clientes que participam e que são egressos dos nossos projetos estruturantes. O Sebrae São Paulo trabalha com algo em torno de 25 segmentos prioritários que têm sua densidade dentro do estado de São Paulo, em todos os setores da economia, seja no agro, seja no varejo, seja na indústria, seja no setor de serviços. Então, a gente trabalha desde o turismo, o mercado de pet shop, por exemplo, o setor de alimentação fora do lar, trabalha com as indústrias de metal mecânica, polo, couro calçadista, que a gente tem no interior do estado de São Paulo, projetos em parceria, por exemplo, com a FAESP, com o Senar, Sindicato Rural, voltado aos pequenos produtores. Então, a gente tem uma amplitude de projetos muito grande dentro do estado de São Paulo. E aí, a partir de então, esse cliente, a gente tem uma base de relacionamento muito forte com eles, e a partir de então ele vai passando por essas trilhas, por essas capacitações dentro desses projetos, e nós vamos, pela nossa inteligência de projetos, identificando que determinado setor ou segmento compra de outro setor ou segmento, e a partir daí a gente começa a montar as nossas ações voltadas para acesso a mercados. E respeitando, obviamente, os polos que são ricos de uma determinada cadeia de valor, e aí a gente vai fazendo esses cruzamentos, né, na área em que eu trabalho, lá na casa, que é na sede, a nossa unidade chama Desenvolvimento Setorial e Territorial. Então, nós trabalhamos com essa inteligência de mercado dentro desses projetos para as MPS paulistas, buscando sempre que elas garantam, né, ter competitividade, um caixa saudável e, obviamente, que ela possa ter acesso ao mercado e acesso a crédito. Agora, então deixa eu ver se eu entendi. Precisa ter passado por um curso, alguma coisa no Sebrae, ou eu tenho uma empresa
e posso participar? E aí já aproveito para emendar se tem uma inscrição, enfim. Eu terminei esquecendo de completar a resposta. A gente tem esse cliente que é 100% cliente nosso mesmo, puro sangue, projeto. A gente tem os clientes que navegam, às vezes, pelas nossas ferramentas remotas, pelo 0800, enfim, que já procurou o Sebrae uma vez. Mas como nesse instante de pandemia a gente tem feito, obviamente, divulgação em massa pelas redes sociais, então pelo Instagram do Sebrae, pelo LinkedIn do Sebrae, pelo Facebook do Sebrae, a gente compreende que a gente tem tido uma demanda de inscrições de empresas que não eram clientes nossas, mas que passarão a ser a partir dessa ação, porque ela vai compreender realmente que a gente tem feito aí, obviamente, uma ação que realmente ela tem sido muito benéfica para esse instante. Então, assim, toda empresa é bem-vinda a participar de uma ação conosco, seja para fazer um curso em EAD, seja para fazer uma consultoria. A gente lançou também um programa chamado Enfrentar, que nós montamos aí uma capacitação de 10 horas, totalmente online, gratuita, ensinando o empresário, obviamente, a como perpassar a crise, dando dicas, inclusive, por exemplo, dicas de negociação de suas dívidas, porque até então a gente não estava preparado para negociar, né, com o aluguel, negociar dívida, negociar com o banco, enfim. Também as questões jurídicas do ponto de vista trabalhista, questões de venda, de presença digital, questões de finanças, principalmente, de como gerir o caixa nesse instante. Então, esse é um programa que a gente lançou, e qualquer solução, ou qualquer ferramenta, qualquer informação que quem está nos ouvindo agora, a gente solicita que acesse o site do Sebrae, né? Então é sebrae.com.br, e, para além disso, ou 0800 570 0800. Uhum. Agora, então, para a rodada de negócios, as inscrições estão abertas e é nesse site também? Pelo site, ele consegue, ele faz a busca, a rodada de negócio, e aí ele vai cair na nossa comunicação, e ele acessa o link e já faz a ficha de inscrição, já vai preenchendo lá a ficha de inscrição dele. Esse primeiro lote, que são 12, nós fizemos com essas pautas de saúde, alimentos e bebidas e grandes compradores multissetoriais, né? Então, lá, quando você acessa o link, vai haver as demandas dessas empresas compradoras. Então, se você tem um produto, um serviço, um insumo, você marca lá qual é o seu produto e se inscreve. E aí a empresa que nós contratamos para fazer, ela vai, obviamente, num segundo instante, fazer o contato, e a gente monitora toda essa curadoria que é feita através desse nosso fornecedor. O que é importante ressalvar, né? Que, assim, por mais que eu me inscreva, se o meu negócio oferta um produto, um serviço ou um insumo distinto da necessidade, a sua inscrição vai ficar em stand-by, né? Ela vai ficar numa espera, porque, assim, não é o fato da sua inscrição que garante a sua presença na rodada. O seu produto tem que ser de acordo com a oferta, a sua oferta tem que estar cinética com a demanda. Então, se a empresa compradora não demandou o seu produto, então, por exemplo, você estava falando ali do caso, por exemplo, de uma distribuidora de bebidas. Se essa distribuidora de bebidas, por exemplo, colocou lá que ela deseja comprar cervejas artesanais e você faz gin, produz gin, não adianta, entendeu? Ela não vai, você vai fazer inscrição, mas você não vai ser provavelmente chamado, porque a demanda que foi proposta pela empresa foi de cerveja artesanal. Então, mesmo vai acontecendo para vários outros tipos de insumos, produtos ou serviços. Então, é feita uma curadoria, e a partir da curadoria, a gente faz os agendamentos. Você está falando, eu estou pensando que de repente eu posso, como empresário, usar essa ferramenta como um termômetro. Será que o que eu estou oferecendo o mercado quer? Nesse sentido, a minha pergunta é qual a periodicidade dessas rodadas? Quantas vezes por ano vocês fazem?
Isso. A gente, nesse primeiro lote de rodadas virtuais, nós estamos fazendo 2 ações por semana. Ela tem uma Uhum. engrenagem extremamente complexa, porque toda a captação está sendo feita né, em ambiente virtual. A curadoria também, a gente tem, ninguém está conversando presencialmente, e nós não estamos analisando as fichas, fazendo, então está tudo no ambiente remoto. A gente faz, então tem sido uma rotina bem intensa, mas que o instante, né, pede. Então a gente compreendeu que nesse instante de crise nós precisávamos realmente trazer 2 ações por semana. Mas no próximo lote a gente deve caminhar para ter uma ação por semana e a gente vai estender esse programa, esse cronograma de rodadas, muito provavelmente até o início de dezembro, que é quando a gente cessa as 33 ações. Veja, Jeremias, Uhum. são 33 rodadas de negócios, nós estamos ainda na oitava, né? Então a gente tem bastante trabalho Olha pela frente que legal. e então Porque tem o ano bastante tem oportunidade 52. ainda para 2020. Isso. Perdão. Interessante. O ano tem 52 semanas, vocês fazem 33, né? Quer dizer, quase toda semana tem uma rodada de negócios. Então, eu queria que você aproveitasse, Karina, para dar algumas orientações, principalmente para quem quer vender algum produto. Tem alguma dica, assim, para o cara não errar? Enfim, fazer uma pesquisa antes do que o mercado está precisando? É sempre interessante, a gente fala que nessa atual conjuntura, que tudo que a gente achava que as verdades absolutas que a gente tinha, veja, né, assim, modelos de negócios que eram tendências, como coworking, restaurantes com mesas compartilhadas, né, cada vez mais o metro quadrado estava sendo compartilhado, cada vez mais as pessoas estavam aglomeradas, então isso Pois tudo é. cai por terra nesse instante em que a gente tem um inimigo invisível e que ele é altamente perigoso em qualquer contato, em qualquer compartilhamento de objeto ou de presença física. Então, nesse instante, a gente tem, obviamente, falado para toda a rede empresarial que está com um negócio paralisado ou com um negócio em xeque, né, não necessariamente checkmate nesse jogo de xadrez dificílimo, mas a gente tem É. dito assim, ressignifica, tenta compreender de fato, e a gente sempre fala também no Sebrae que tendência ela não acontece por acaso. A tendência ela acontece quando o consumidor muda o seu hábito. Né? Então, todos os nossos estudos, pesquisas sobre tendências de mercados, agora muito prematuro a gente falar, né, o que vai ser tendência para 2021, porque o consumidor ele ainda está no instante de ressignificação dos seus hábitos acerca dessa pandemia, né, de como ele age enquanto cidadão, enquanto sujeito no mundo, né, e a gente ainda está numa zona de conforto que estamos dentro das nossas casas, mas a partir do momento que o isolamento for se flexibilizando, nós teremos novos hábitos. E hoje o que a gente tem de documento que norteia e que orienta mais ou menos o que será a tendência são os decretos-leis, né? Então, são os protocolos de retomada. Então, os protocolos de retomada nos orientam, por exemplo, a usar máscaras, a usar o face shield, né, no comércio e nos serviços. Então, você tem várias novas práticas. Então, é importante que o que a gente tem orientado o empresário? A olhar para o seu negócio, de uma forma muito íntima mesmo, né? E tentar vivenciar a rotina operacional desse seu negócio como cliente e sentir a insegurança que o cliente vai sentir a partir do momento que ele adentrar num estabelecimento comercial ou num estabelecimento de serviços. E a partir de então, ele minimizar esses riscos, porque é preciso gerar conforto para o consumidor e não insegurança. Então, o empresário que ele gerar insegurança para o cliente, para o consumidor, ele com certeza ele vai estar afastando esse consumidor do seu negócio. Por isso que é tão importante hoje ter a presença digital muito forte, porque as pessoas estão se sentindo mais seguras de comprar online, como é a nossa pauta de hoje, que você bem começou falando sobre isso. O comércio eletrônico cresceu muito, né? Mas para operações, por exemplo, como bares e restaurantes, como salões de beleza, como clínicas veterinárias, clínicas médicas, enfim, tudo isso envolve o atendimento pessoal. Então é preciso passar segurança, é preciso que a equipe que trabalha com você enquanto empresário tenha segurança do que está fazendo dentro da sua conduta operacional, para que realmente o consumidor se sinta seguro
e principalmente passe a indicar você como uma empresa segura para esse instante de retomada. E aí, a partir de então, a gente espera, obviamente, que a retomada a gente sabe que ela vai ser paulatina, vai ser difícil, mas que a gente vai ter aí muito trabalho em 2021 também, né, para poder voltar a uma vida relativamente normal e realmente fazer bons negócios. Nós estamos conversando com a Karina Muniz, ela é consultora do Sebrae. Ela disse para mim que a produtividade deles aumentou muito, mesmo em tempos de pandemia, trabalhando no home office. Eu espero que também não tenha que trabalhar muitas horas a mais, né? Porque todo mundo que eu estou conversando fala, puxa vida, e dá-lhe live, dá-lhe WhatsApp meia-noite, né? A gente precisa se organizar. Então, como empreendedor, nem se fala, né? Mas eu queria, então, dar uma retomada para a gente agora caminhando para o final. A gente está falando de rodadas de negócios, que antes o Sebrae fazia presencial e agora é online, né, virtualmente. Então, basicamente, para a gente fechar, eu sou um empreendedor, eu posso me inscrever, tenho lá, por exemplo, vamos mudar de bebidas para setor de serviços. Eu sou um arquiteto, presto consultoria. Eu posso entrar lá e aí o Sebrae vai conectar. Vocês fazem toda uma pesquisa, aqueles segmentos que estão mais, como você falou, saúde, enfim, e aí vai conectar comigo para falar, Jeremias, você aqui, seu serviço de advocacia ou de arquitetura, a gente tem aqui 4 empresas que estão demandando tal, então deu um match, então você vai poder participar da nossa rodada virtual de negócio. É mais ou menos isso, é? Mais ou menos assim, mais ou menos funciona desse jeito. Ele no ato que ele o vendedor, na realidade, ele se inscreve e no ato da inscrição vai haver lá todas as demandas que já foram pontuadas pelas empresas que vão comprar. Se o produto Ah, dele não estiver ali, ele até que se inscreve, mas ele não consegue prosseguir. Então ele fica numa espera, como a gente já falou. Mas havendo o produto e havendo a demanda, ele já coloca lá, por exemplo, se ele tiver uma empresa como serviços de arquitetura ou serviços de tecnologia, tendo a demanda, ele clica lá, ele segue, ele faz um cadastro em que ele coloca o CNPJ dele, os dados, os contatos, e-mail, telefone, e aí ele será acionado, vai receber um convite para participar do workshop, esse workshop que eu falei que é um workshop preparatório, para que ele saiba como que vai acontecer a ação, então que vai ser pela plataforma Teams, que ela funciona assim, para você compartilhar a sua tela para você mostrar os seus produtos, e aí a partir de então ele vai entrar num lobby de espera no dia da atividade e tem um moderador que faz a moderação entre o comprador e o vendedor. Então, ele faz a apresentação das empresas, esse moderador, durante esses 10, né, esse intervalo aí entre, geralmente são 15 minutos, 12, 15 minutos, mas a negociação, ela acontece em 10 minutos. Ali eles trocam e-mail, ali eles trocam contato, eles trocam, tiram dúvidas sobre o produto, sobre o serviço, e depois dessa ação é gerado um catálogo das demandas e das ofertas, e todos os participantes recebem esse catálogo e têm acesso a todas as empresas que participaram daquela ação. entendi. Eu li que vocês, nessa rodada virtual, fazem, além de negociar produtos e serviços, empresários poderão realizar parcerias. De que tipo? Então, as parcerias, elas são dos mais diversos tipos. Então, assim, a gente tem uma das coisas que a gente incentiva muito no Sebrae é a questão do associativismo e do cooperativismo. Então, por exemplo, nessas ações que a gente tem percebido, por exemplo, da cadeia de valor de alimentos e bebidas, nós temos tido várias participações já de cooperativas que já existem, né? Então, por exemplo, a gente teve já a participação de cooperativas de produtores de palmito pupunha, de produtores de café do interior do estado, né? Então, de produtores de queijo. Então, a gente tem, na realidade, assim, mas por vezes o que a gente tem, a partir do momento que a gente percebe que existem empresas que são sinérgicas, que estão em regiões próximas, a gente termina incentivando aí um contato para que eles busquem aí através de forma coletiva parcerizarem.
Então, por exemplo, às vezes tem uma empresa que é de logística, de entrega, e aí eu tenho produtores que estão precisando, né, de uma empresa que possa fazer esse transporte dessa mercadoria, enfim. Então, termina que nessas ações mesmo da rodada de negócio, tanto quanto era quando era presencial quanto agora, a gente termina identificando aí essas, que a gente diria assim, que são verdadeiras pérolas que surgem, né, dentro da ação de mercado, e aí, só que a gente tem que ter o tino ali, a gente percebe que vai ter ali algum tipo de correlação para que possa haver aí uma parceria ou que se juntem os esforços para que realmente aquela venda consiga acontecer e que seja benéfica para todos. Muito bem, a gente está conversando com a consultora do Sebrae, que está falando das rodadas de negócio virtual, e eu queria que, claro, sobre tendência é muito difícil falar, ainda mais nesse momento, mas eu queria que você falasse um pouco do que está dando muito certo na área de serviços, principalmente, né? Quem é que tem que se dar, porque vocês já fizeram algumas rodadas, né? O que as empresas têm, dá para ter algum termômetro do que as empresas estão demandando mais? A gente tem tido muita demanda de empresas, o que tem dado muito certo, por exemplo, empresas que têm produtos sanitizantes, equipamentos de proteção individual, vejam, são todos eles meio que correlacionados aos protocolos de retomada. Então, por exemplo, já vimos costureiras, até lançamos um projeto que são de costureiras MEIs, que começaram a costurar máscaras, né? Então isso fez aí com que elas parceirizassem e a gente conseguisse, obviamente, fazer negociação com uma empresa maior. Você tem a questão dos equipamentos de proteção individual, mas veja, para a área da saúde, às vezes esses equipamentos de proteção individual, em sua maioria, eles têm norma técnica por trás. Então, né, a gente teve aí também o próprio parceiro Senai também disponibilizando fichas técnicas de como fazer esses equipamentos de proteção individual. A gente tem tido muita demanda também por produtos sanitizantes, agora principalmente com a retomada do comércio e de algumas operações de serviços, oferta dos tapetes, de dispenser de álcool gel, não portáteis, mas sim em formato de totem, acionados por sensor ou não, dispensers, papeleiras, tudo. Então, assim, a gente tem visto bastante demanda para que realmente venha ao encontro do cumprimento dos protocolos. E, para além disso, os produtos sanitizantes também têm sido muito, muito procurados, né? Então, assim, será que só o hipoclorídrio de sódio resolve? Então, será que não tem outros, por exemplo, o quaternário de amônia? Então, tem várias empresas que representam, tem várias vendedores que são representantes de empresas que ofertam esses produtos e esses serviços. E na área de alimentos e bebidas, a gente tem percebido muito a procura por produtos orgânicos, produtos que tenham rastreabilidade adequada, né, que sejam de pequenos produtores locais, né, e que cada vez mais a gente tem percebido também que essas grandes empresas também estão buscando comprar em sua macro-região e de forma local. Então, quanto mais longe fica o vendedor desse comprador, não é interessante. Então, a gente vive um instante muito de movimentar a economia local e isso também tem sido algo que a gente percebe não só nos projetos, mas também na ação de acesso a mercados, que é a rodada de negócios. Muito obrigado, Karina Muniz, consultora do Sebrae São Paulo, falando para a gente sobre rodadas de negócio virtuais. Eu que agradeço, Jeremias, a TV Alesp, conte com a gente sempre, estamos sempre à disposição. A gente costuma dizer, a gente tem uma hashtag que a gente usa na casa, que é não tem segredo, tem Sebrae, então nós estamos a postos para resolver a dúvida de qualquer empresário, de qualquer futuro empreendedor, em tudo que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. E com Covid ou sem Covid, a gente vai estar aqui para ajudar, principalmente o micro e o pequeno empresário paulista a perpassar essa crise e, obviamente, sobreviver a ela. Muito bem. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua presença. Hoje o papo foi sobre negociação virtual por meio do Sebrae, que está fazendo toda essa plataforma para que a economia se movimente. Então a gente trouxe esse tema que você pediu, continue solicitando que a gente traz outros aqui no Alesp Connect. Até a próxima edição.